Olá, queridos, tudo bem? Aqui quem vos fala Olá, queridos, tudo bem? Aqui quem vos fala Olá, queridos, tudo bem? Aqui quem vos fala é vosso irmão em Cristo, pastor Luciano Martins. Tudo que eu vou relatar aqui em breves momentos nesse vídeo não é para a minha glória, mas é para a glória do único e verdadeiro Deus vivo, Jesus Cristo de Nazaré. Vocês não reparem que está muito frio aqui onde eu resido, na Serra Gaúcha, e eu vou falar meio pausado, está muito frio, estou bem aqui agasalhado, com a casa fechada, agora que bate um solzinho do entardecer, então assim, talvez a qualidade do vídeo fique um pouco comprometida, mas o que importa é o conteúdo em si. Eu tenho configurado em alguns vídeos aí polêmicos dentro da rede social, né, de todas, nos quais eu tenho sido, digamos assim, os meus debates com feiticeiros, pais de santos, têm sido abordados, né, como, digamos assim, um exemplo, né, de forma de debater com pessoas de outras religiões. E nisto eu louvo ao Senhor. Então, rapidamente, aqui eu quero dizer para vocês que a minha experiência como ocultista, satanista, membro de bandas de black metal, que é heavy metal satanista, ela foi uma experiência vasta, mais dentro da música do que dentro do ocultismo propriamente dito, nunca fazendo parte de uma sociedade satânica, sendo sacerdote ou coisas que o valha, mas participei de muitas coisas, vi muitas coisas em loco, nos quais me deram know-how. E na minha conversão, na ocasião da minha conversão em 2003, o Espírito de Deus me impeliu a buscar essas pessoas que lá estavam e ainda estão dentro do ocultismo, seja por mensagem, carta, evangelismo pessoal. Tive muitas experiências e devido a este ímpeto e esta coragem, tive a oportunidade, não para minha honra, mas para a glória exclusiva do nome de Jesus, de aqui no Rio Grande do Sul, fechar mais de 20 templos satânicos ou ocultistas aqui dentro do estado, inclusive um de 3 andares, do qual foi tirado centenas e centenas de quilos e milhares de reais em imagens, artefatos religiosos e outras coisas, a pedido, fique a saber, do sacerdote ou ex-sacerdote satânico que hoje é evangelista em uma igreja evangélica. Isso deve ter uns 2 anos que eu fiz esse feito a pedido do mesmo, tendo em vista que as pessoas ou os pastores da cidade tinham medo de ir até o templo satânico, né, desse rapaz, tendo em vista que o mesmo fato falado para mim da própria boca da mãe dele, incorporado, tá? Ficava com 3 metros de altura. Ele tinha virado o que chama-se virar a linha de Exu. Ele já recebia daimon. E ele incorporado ficava com 3 metros de altura. E no vídeo que eu forneci a alguns canais aí, tem fotos minhas com a capa dele. Eu tenho 1,82 m e a capa dele eu levanto cerca de 1 metro acima do meu tamanho. Capa que ficava aqui nas costas dele. Ou seja, a capa dele tinha 2,5 metros por aí a 2,40 metros. E ele ficava com 3 metros incorporado. Para vocês terem uma ideia, a envergadura em que o diabo usava essa pessoa. E eu fui lá, fechei esse templo satânico e ganhei esse rapaz para Jesus. E trouxe ele para o Evangelho, assim como mais de 20 templos, né, ocultistas, satânicos, enfim. Tudo isso eu não falo para minha glória, porque quem faz é Jesus, o homem é só instrumento. Mas eu tenho um carinho muito especial para essas pessoas. E quando eu vejo um pastor ou outra pessoa debater com essas pessoas em tom de agressividade, com uma certa, digamos, ignorância, não no sentido da ignorância do conhecimento bíblico e teológico, mas na ignorância de que forma se debate com essas pessoas. Entende? Não é afrontando, não é brigando, xingando, né? Não é de forma
digamos assim, a insultar a pessoa, que você vai conseguir abrir um espaço no coração dessa pessoa para formular amizade. Eu tenho um exemplo, o maior quimbandeiro do Brasil hoje, eu posso dizer que é meu amigo pessoal, entende? Eu sou um pastor evangélico que é meu amigo pessoal, inclusive está na África hoje, mandou mensagem para mim hoje, que é o Jonan de Angola. Começamos inimigos e pela minha postura ética e amor genuíno do evangelho, tornou-se meu amigo, e ainda oro e creio na conversão do Jonan, que eu tenho certeza que será um futuro pastor evangélico. Então assim, tem que ter experiência, sensibilidade, tem que ter um know-how para poder debater com esse tipo de pessoa. E outra pessoa que tem um carinho muito grande é com o William, conhecido como Bruxo Malagueta, que é aqui de Porto Alegre. Já chamei ele para debater comigo, fugiu da raia, ele fugiu da raia. O rapper Zeus marcou um debate comigo, que seria em dezembro de 2024, fugiu da raia. O Vic Vanilla, na época era satanista, fugiu da raia. Eu não sei porque eles têm medo de debater comigo. Quem sou eu? Um mero ser mortal, um mero servo de Deus, uma pedrinha, como Jesus disse a Pedro em Mateus 18. Eu sou a rocha, a pedra, mas tu és Petros, Pedro, mas sobre esta rocha que sou eu edificarei minha igreja. Ou seja, Pedro é uma pedrinha, eu sou um fragmento de pedra do tamanho de uma areia. Por que esses homens têm medo de mim? Por que no auge dos debates que eu fiz com o Jonan de Angola, o mesmo relatou-me que participava de um grupo onde milhares de feiticeiros do Brasil todo, estava toda a massa quimbandeira e feiticeiro do Brasil demandando contra mim, e eu estou vivo até hoje, já faz 4 anos, nada me aconteceu, nem dor de cabeça. Então assim, existe uma blindagem sobre o crente. Aí alguém pode argumentar, não pastor, mas tu perdeu a igreja nos agramentos, perdeu isso, aquilo. Irmãos, alagamento, fator climático, atingiu pastores, atingiu a igreja católica, atingiu macumbeiro, muito mais terreira na Matias Velho do que igreja, porque na Matias Velho tinha 2 terreiras para cada igreja. Então é um fator climático, nada tem a ver com fatores espirituais. Mas a suma do vídeo em questão é deixar aqui a minha palavra, uma vez que já chamei o mesmo no próprio WhatsApp dele. Segue o print aí, entendeu? Do Bruxo Malagueta, para a gente conversar, porque eu não vou ser como esses pastores que estão usando de acinte para poder tentar lhe persuadir ou convencer de algo, mas eu vou lhe falar daquilo que eu vi e daquilo que eu ouvi, ou seja, verdadeiramente testemunha daquilo que Cristo faz e daquilo que Cristo fez, e daquilo que eu vi dentro da quimbanda de Porto Alegre, da qual você é oriundo. Então eu faço esse desafio a você, William Bruxo Malagueta, a debater com quem sabe, com quem viveu, com quem foi pai de santo, não com esses pastores engomadinhos que viveram dentro de igreja evangélica e nunca tiveram experiência nenhuma e ainda se auto-intitulam exorcistas, coisa que nos debates fica bem claro que de nada tem de exorcistas, tá bom? Então fica aqui o meu desafio, E aí, William, se você tiver coragem, eu moro na Serra Gaúcha e você mora em Porto Alegre, na Zona Sul. Para você ver que eu não sou evasivo e não sou caçador de like e de fama às custas do hype alheio, que eu sei onde você mora e eu sei onde é que é a tua igreja, e eu não vou aí para poder estar debatendo com você ou estar tentando lhe persuadir de algo que você não queira. Agora, se você não quiser debater comigo, é porque você tem medo. É a única explicação. Tá bom, querido? Um grande abraço, um abraço aos seguidores aí que estarão vendo os canais e os portais nos quais será divulgado esse vídeo. E fica aqui então, pastor Luciano Martins, com um desafio ao Bruxo Malagueta, mais conhecido por mim carinhosamente como Bruxo Pimentinha, para poder fazer o debate, no qual tenho certeza que será de muita valia e de bastante edificação. Deus abençoe.